Hoje é uma data muito especial mesmo, noite de batismo em nossa igreja. Vejam, o batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 29:19, dizendo assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Sendo assim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que tem muito a nos ensinar. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você que me acompanha na tua casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E hoje eu gostaria que vocês ficassem com a Bíblia aberta. Vamos orar? Senhor, o Senhor já tem falado ao nosso coração através dessas canções, porque bem sabemos como funciona, Senhor meu Pai, o louvor a Ti. O louvor sai daqui, vai para o Teu trono, e o Senhor distribui aos nossos corações em graça. Quando o Senhor recebe o nosso louvor, Pai querido, Pai amado, imediatamente, Senhor meu Pai, isso volta para os nossos corações e transforma nossas vidas. Por isso o louvor não é um show. Por isso o louvor, quando sai daqui, o efeito não é dos cantores, não é dos músicos. O efeito é daquilo que vem do Teu trono e faz toda a diferença. Pai, nós Te rendemos graça por esse momento e pedimos nessa noite liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito. Fale ao nosso coração nessa noite, Pai, que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas venham palavras do Teu trono e transforme as nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao 3, ele fala da perseguição da igreja. Já a partir do verso 4, o texto começa a falar que em detrimento dessa perseguição, a igreja crescia. A igreja crescia. Fala do ministério de Filipe na pregação da palavra. E observamos no texto que ele era usado em muito poder, de modo que muitos eram convertidos. Aqui fica claro que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele queria mostrar os fatos que contribuíam para o progresso do Evangelho. Esse é o tema central do Atos dos Apóstolos. Daí nós chegamos ao ponto que eu queria e que você acompanhasse comigo, a partir do verso 26 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir passo a passo esse texto, e o Espírito vai ministrar ao nosso coração, sabe? O texto diz o seguinte, acompanhem comigo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ora, preste atenção. Filipe, ele estava em Samaria, e ali ele pregava o Evangelho, quando de repente, um anjo do Senhor, percebam que a expressão que está no texto é um anjo, não é o anjo, como algumas referências que existem do Velho Testamento, quando fala de o anjo geralmente é Jesus. Aqui não, está falando de um anjo. Então dá a entender de uma forma bem clara que o Senhor destacou entre os seus anjos um anjo de modo especial para ir falar com Filipe, sabe? Lhe dando uma ordem clara: dispõe-te, vai ao lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Notem que o texto não revela como que esse anjo se apresentou a Filipe, mas sabemos que anjos
estão entre nós. Este é um caso em que o anjo, a exemplo de algumas passagens do Velho Testamento, ele possivelmente se materializou. Ou Filipe, possivelmente, ele só ouviu a voz do anjo. Isso a gente não sabe. Mas veja, o importante é saber que um anjo, que é da parte do Senhor, trouxe uma ordem clara a Filipe, e ele obedeceu. É isso. Veja, Samaria, nesse momento, está no norte, né? Samaria, a posição é no norte. E a ordem era para que Filipe fosse ao sul, a caminho que desce de Jerusalém, que estava ao sul, para Gaza. Gaza é o último porto, né, que dava passagem quase que para entrar para o Egito, sabe? Gaza era uma cidade portuária. Agora observe que o anjo não dá nenhum motivo daquela ordem. Ele simplesmente manda ir a um caminho, inclusive que estava deserto. Convenhamos, eu acho que Filipe a princípio não entendeu a ordem. Pois ir para um lugar deserto, quando Samaria está borbulhando com a pregação da palavra do Senhor, é um negócio meio estranho. Todos recebendo aquilo. Ou seja, Filipe estava com certeza muito seguro de que aquela palavra tinha vindo do Senhor. E ele não titubeou. A palavra diz aqui que ele simplesmente obedeceu. Isso te ensina uma primeira coisa. Uma ordem vinda de Deus, eu não discuto. Eu simplesmente obedeço. É do Senhor? Não discute, obedece. Pode até parecer estranho, mas Senhor, não, obedece. Mas vamos continuar no texto, olha lá, o verso 27, 28 e 29. Acompanhem comigo. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar a Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanho. Vejam, nós podemos tirar daqui alguns dados que nos ajudam a compreender o texto. Se não, vejamos. Percebemos aqui que está relatado que havia uma pessoa num lugar deserto, a caminho de Gaza. E podemos ver o seguinte: em primeiro lugar, que essa pessoa tratava-se de um etíope, ou seja, alguém vindo de um lugar que ficava no nordeste da África, lugar onde hoje mais ou menos fica Sudão, ao sul do Egito, sabe? Tratava-se de um africano, portanto, uma pessoa negra. Na antiguidade, o termo Etiópia era utilizado inclusive para determinar uma região onde se situavam os negros. Vejam que é da Etiópia que a gente vê relatos de que sai a rainha de Sabá, aquela que no Velho Testamento é relatado que teve um encontro com o grande rei Salomão. Pelo que provavelmente é por isso, inclusive, que esse homem, de alguma maneira, chegou ao conhecimento dele de um Deus em Israel. Ele conhecia o Deus de Israel, por isso poderia explicar esse homem sair de carruagem de um lugar tão distante para ir para Jerusalém, como diz o texto, para adorar. Foi isso que ele fez. Inclusive, acredite-se que através desse fato, inicia-se a pregação no norte da África, na toda a região da Etiópia. Em segundo lugar, nós vemos que este homem tratava-se de um eunuco, alto oficial de Candace, o qual era superintendente de todo o tesouro da rainha. Ou seja, tratava-se de uma pessoa muito importante, uma espécie hoje de ministro da fazenda, quase um Fernando Haddad. Perdão, eu não aguentei a brincadeira, né?
Não, é ministro da fazenda da Etiópia. Era mais ou menos para vocês entenderem. Note, eunuco aqui é um título que designa oficial, pois, pensem comigo, convenhamos, ele era um homem, naquela época, alguns oficiais, principalmente aqueles que trabalhavam no harém do rei, o rei eram chamados de eunucos. Um dos costumes anterior, eles pegavam os escravos, colocavam no trabalho, e esses escravos normalmente eram castrados. Então a palavra eunuco ficou conhecido ao tempo como associada a alguém que era castrado. Mas também existem aqueles que eram designados eunucos, mas simplesmente porque eram pessoas do alto escalão do governo, sem que necessariamente fossem castrados. E é exatamente esse o caso aqui. Pois convenhamos, o texto nos revela que ele estaria voltando de Jerusalém, onde teria ido para adorar. E no caso, adorar aqui significa ir ao templo, ter acesso ao templo, entrar no templo para poder oferecer sacrifícios a Deus. E isso significa claramente que não só que ele tinha conhecimento prévio desse Deus de Israel, como que ele não poderia ser um homem castrado. Pois a lei de Moisés impedia que quem fosse castrado pudesse entrar no templo. Isso está lá em Deuteronômio 23:1. Por isso que é importante entender que nem sempre quando se fala eunuco, estamos falando de alguém castrado, tá? Ora, se este homem tinha vindo para adorar em Jerusalém, provavelmente ele teria vindo para uma festa da Páscoa. E como deve ter ficado alguns dias, ele deve ter, inclusive, ter tomado conhecimento daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, notícias a respeito daquilo que estava borbulhando naquele período. Nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, nascimento da igreja primitiva, logo após a ascensão de Senhor Jesus. Ele devia estar tomando conhecimento a respeito da tal seita do Nazareno. Era algo que estava em evidência. A pergunta que poderíamos fazer é: como é que um gentil etíope poderia adorar em Jerusalém? Entenda, ele se tornava um prosélito, ou seja, pessoa que foi atraída e se converteu. E como que se torna um prosélito? Ele era batizado. Portanto, o batismo não é invenção de João Batista. E ele era, inclusive, além de batizado, ele teria que ser circuncidado. Quando um gentil queria se tornar judeu, ele era batizado e circuncidado. João Batista, quando ele pregava o batismo, ele pregava batismo de arrependimento. Qual que era o embate que havia de João Batista com o Sinédrio? É porque João Batista pregava o batismo, inclusive para os judeus, dizendo: vocês não são melhores do que o gentil, arrependam-se. Essa é a diferença. O batismo já existia, mas não existia para judeu, porque judeu já era tido como circuncidado e puro, escolhido de Deus. E João Batista vinha, por isso que era um embate, dizendo: não é bem assim. Batizem todos e se arrependam, sabe? Vejam, outra coisa que eu queria que vocês entendessem. Existe uma expressão aqui, rainha Candace. Aqui, Candace não é um nome próprio. Na realidade, isso é um título, como, por exemplo, Faraó. No caso, era tradição na Etiópia que as rainhas governassem, pois o príncipe rei, ele era tido como uma pessoa muito santa, quase divino, e ele não poderia se envolver com o dia a dia do reino, comandar as coisas. Ele era uma pessoa separada, de modo que essa
Candace é um título da rainha, bem dizer, rainha mãe, aquela que governava. Era uma tradição de rainhas guerreiras, tá? Que governavam. Possivelmente essa rainha Candace que está se manifestando aqui, manifestando no texto, é a Manitore, porque essa foi rainha do período de 25 a 41 depois de Cristo, tá? Então a gente entendendo esse texto. Agora vamos continuar. Continue aí comigo, verso 28 e 29. Assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhe. Foi assim que nós vimos, né? Vejam, quando o texto diz aqui que ele vinha assentado no carro, provavelmente esse carro não era uma BMW, não era uma Ferrari, não é um carro como a gente entende hoje. Era uma carruagem, possivelmente conduzida por bois, tá? O texto ainda afirma que ele vinha lendo o profeta Isaías. Isso comprova a aproximação desse homem com o judaísmo, a sua dedicação para tentar entender as escrituras. Veja que temos aqui ainda uma prova de que tratava-se de uma pessoa importante e possivelmente muito rica, pois um rolo, né? Naquela época nós não tínhamos Bíblias como tem hoje, né? Bíblia como tem hoje. Um rolo do profeta Isaías devia ser caríssimo, e esse homem tinha um rolo para si. Normalmente os rolos sagrados ficavam nos templos, e nos templos eram lá lidos para todos. Dificilmente alguém tinha um rolo, né, sagrado dele próprio. Só as pessoas muito abastadas, muito importantes, sabe? Então a gente lá não tinha os textos bíblicos como a gente tem hoje, né? A Bíblia Sagrada com tudo, o compêndio ali, não tinha isso. Isso comprova que de uma forma clara que esse homem estava convencido, e de um jeito e de outro ele investia em conhecer mais do Senhor. Não só tempo, porque ele estava lendo, como investimento em dinheiro, era algo importante para ele. No caso, o texto revela que ele estava lendo o profeta Isaías. Provavelmente ele estava lendo a Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego, pois sendo ele da Etiópia, lá na Etiópia não se falava hebraico, se falava possivelmente o grego. Toda aquela região ali falava o grego. Agora veja que o texto aponta: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Ora, aqui, antes nós temos uma ação de um anjo do Senhor. Aqui nós temos a ação do Espírito Santo de Deus. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra Espírito em letra maiúscula, nós estamos falando do Espírito Santo, não é espírito humano. Agora, observem, isso nos mostra que Deus pode usar anjos para falar aos homens, como aliás fez ao falar com Filipe, né? Aliás, a palavra anjo em português deriva de uma palavra latina que é angelus, que no hebraico é angelus, que significa em ambas as línguas mensageiro. Então ele usa anjo, ele pode usar anjo. Agora, o Espírito pode falar ao homem como falou para o Filipe. Aqui, se bem que nós não sabemos também como aconteceu em detalhes, sabe? Se ele sentiu, se ele ouviu de forma audível, não se sabe, o texto não relata. Agora, quando o assunto é evangelismo, Deus coloca o homem na jogada, e isso que eu queria entender. Vai lá, Filipe, aproxima-se dele, pois aliás foi essa a comissão dada por Jesus. Pensa comigo, não poderia o próprio anjo do Senhor ter aproximado com o eunuco? Não poderia o Espírito Santo tentado falar com o eunuco? Não, o Senhor levantou um anjo, o Espírito Santo falou com Filipe, e quem foi fazer a missão do evangelismo foi um homem.
inclusive absolutamente idêntico àquilo que foi a ordenança do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Mateus 16:15. Querido, querida, isso me ensina mais. Deus poderia mandar anjos pregar o evangelho a todos, mas não foi isso que ele fez. Ou seja, isso nos mostra que o pregar o evangelho é tarefa nossa. É nossa tarefa pregar o evangelho. É nós que devemos proclamar o evangelho. Vejam, o Senhor pode até usar um anjo para falar com alguém, para pregar o evangelho. O Espírito Santo pode até falar para alguém para pregar o evangelho e se manifestar ajudando, como tenho certeza que ajudou Filipe. Mas o pregar o evangelho é tarefa do homem, tá? Mas vamos continuar no texto. Acompanhe aí comigo, verso 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. O que podemos aprender daqui desse trechinho da palavra? O texto diz que Filipe corre, aproximando-se da carruagem, que no caso, subentende-se que ele andava devagar, conduzido por bois, e ele ouve que o etíope estava lendo o profeta Isaías. Queridos, ler em voz alta era um costume dos povos antigos no Oriente. Todos liam em voz alta, e é justamente por isso, e justamente só por isso, que Filipe consegue saber o que está sendo lido. Vejam, poucas pessoas tinham leitura, poucas pessoas eram alfabetizadas. Isso inclusive demonstra o grau de importância cultural dessa passagem, mostrando de uma forma bem clara que não se tratava de nenhum iletrado. O eunuco era uma pessoa instruída, ele lia o texto sagrado. No caso, Filipe percebe que ele está lendo um trecho. Na realidade, o que ele está lendo é o 4º hino do servo sofredor. Existem 4 hinos do servo sofredor, retratados no livro de Isaías. E o principal, o 4º livro, é o justamente que fala de Cristo. Justamente o que fala de Cristo. Ora, no caso, o trecho lido está lá em Isaías, né? O trecho lido 32, 33 relatado aí, é aquele que vemos hoje em Isaías 53. Se você for rápido, você abre a tua Bíblia, dá para você acompanhar aí, ou então acompanha no telão. É mais ou menos isso que ele estava lendo, tá? Existem algumas variações da Septuaginta para o hebraico, mas é mais ou menos idêntica. Verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Por juízo opressor foi arrebatado, e sua linhagem, quem dera cogitou, porquanto foi cortado da terra dos videntes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Queridos, o trechinho que está aí, versos 32 e 33, é equivalente ao verso 7 e 8, que nós lemos em Isaías 53. Vejam, queridos, o Antigo Testamento, sem dúvida alguma, essa passagem do Evangelho 53, do Isaías 53, é a passagem mais clara que fala a respeito do sofrimento do Messias. Augusto Nicodemos diz que dá a impressão que Isaías está de pé na frente da cruz, escrevendo tudo aquilo que ele estava vendo. Isso 700 anos antes. Era mais ou menos essa impressão que dava. E lembrem, Filipe, ele era um judeu, mas um judeu da dispersão. E a língua do judeu da dispersão, ela é o grego. Isso reforça a tese de que o texto que estava sendo lido era da Septuaginta, ou seja, do hebraico traduzido para o grego. Por isso que ele andava junto da carruagem, ouvia e entendia. Quando Filipe ouve o que está sendo lido, ele percebe ali uma oportunidade. E pergunta, não de forma arrogante, mas como quem oferece ajuda. Você compreende o que está lendo? Ou seja, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Está claro para o senhor? Ao que o etíope, de uma forma até muito humilde, responde: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, sabe? Pronto, isso aí é tudo que Filipe precisava, sabe? É como se o cara tivesse levantado a bola e agora é só cortar, né? É só correr para a galera. Olha, o homem perguntou, olha, como é que é isso aí? E ainda convidou a subir na carroça, né? Na carruagem, para sentar junto. É tudo que ele queria. Processo claro de evangelismo. Note que o texto de Isaías era um texto polêmico na época. Hoje que nós temos os relatos do Novo Testamento, nos é apresentado Jesus assim de uma forma muito clara. Nos fica claro, mas os rabinos da época não conseguiam entender esse texto. Quem é esse que leva o pecado da nação sobre seus ombros? Quem que é esse? É Isaías, sabe? Essa pergunta do eunuco tinha razão, porque muitos acreditavam nisso. Não, é a própria nação de Israel. Tanto que, inclusive, é tão polêmico que até hoje muitos estão de frente ao Muro das Lamentações, orando ao Deus pedindo um Messias, a volta do Messias. Ele veio e não perceberam, sabe? Ou seja, veja que a dificuldade para que eles entendessem. Veja que pode até ser que quando esta passagem de Isaías, o oficial etíope, tenha perguntado para os mestres da lei em Jerusalém. Ele deve ter passado algum tempo em Jerusalém, por causa da ocasião da festa da Páscoa, e deve até ter perguntado para os mestres da lei. Mas as explicações não o convenceram, não satisfazeram a sua curiosidade, ou possivelmente não lhe encheram o coração. Eu acho que era isso. A situação desse homem, voltando para a Etiópia, era assim: olha, eu estou lendo isso aqui, mas não estou entendendo. Tem que estar faltando algo, sabe? Se bem observarmos, fica claro a dúvida do oficial etíope no verso 34, olha só. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo
ou de algum outro? No caso, como apontei, Filipe não perdeu a oportunidade. Verso 35, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ou seja, vemos aqui no texto que Filipe, com certeza, guiado pelo Espírito Santo, e a partir dessa profecia de Isaías, anunciou-lhe Jesus. No caso, eu fico imaginando o bate-papo de Filipe com o eunuco naquela carruagem. Como é que foi a conversa? Veja, ele falou assim, excelência, era um homem, um oficial, né? Excelência, veja, essa passagem que o Senhor está lendo se refere a Messias, o Cristo de Deus. E a boa notícia que eu lhe dou é que o Messias já veio. Tratava-se de Jesus de Nazaré. Ele esteve em Jerusalém, em arredores, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, que ninguém podia refutar. Claramente, Deus era com ele. Milagres que ele fazia, ficava claro isso. Ele era de Deus. Ele nos falou a respeito do reino de Deus, mas os nossos líderes, o nosso povo, o traíram. Entregaram aos romanos, como se fosse um mero criminoso. E ele morreu. Ele foi crucificado lá em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Mas a outra boa notícia que eu tenho que dar para o Senhor, excelência, é que ele ressurgiu dos mortos. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E todo aquele que crer nele tem o perdão dos pecados, conforme os profetas e a lei de Moisés anunciaram no passado, e com certeza o senhor sabe. Você é perdoado dos pecados mediante a fé nele. E antes de voltar para o céu, Jesus fez outra coisa. Ele mandou que nós, pessoas como eu, comum, anunciássemos esse evangelho a todo mundo, e que nós batizássemos todos aqueles que crescem nessa verdade. Em resumo, com certeza foi esse o bate-papo. Ele pode ter lido alguns outros textos, ele pode ter citado Moisés, ele pode ter citado os sacrifícios do Velho Testamento, mas com certeza ele anunciou isso. Queridos, toda a Escritura Sagrada, quer seja do Velho Testamento, quer seja do Novo Testamento, aponta para Jesus. Ele é o centro. Teu umbigo não é o centro do universo. Jesus é o centro. Ele é o Criador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Todo o Velho Testamento anuncia Jesus, e todo o Novo Testamento confirma, é esse, ele é o Senhor. Agora chegamos à parte final do texto, que é o batismo do oficial. Acompanhem comigo aí, verso 36, olha lá. Seguindo este caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Notem, aqui resta claro que Filipe com certeza falou do batismo oficial, pelo que o texto deixa claro que o eunuco, encontrando um lugar onde ele viu a água, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E isso é algo maravilhoso, e eu queria que a gente guardasse isso, pois mostra que uma pessoa que de fato se converte, ele quer o batismo, ele quer essa ordenança. O Senhor está falando de uma forma bem clara, sabe? Ide por todo mundo, anunciai, aquele que crer e for batizado, sabe? Ela quer participar da igreja de Jesus, ela quer fazer parte
dessa nova família, povo de Deus. Com certeza, Filipe, quando lhe falava, havia apontado que a condição é de fato acreditar que aquele que está apontado pelo profeta Isaías é Jesus, e que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Messias, que morreu numa cruz e levou sobre si o nosso pecado. Acho que ele com certeza falou isso, a mesma coisa que eu falo para vocês hoje. Jesus morreu numa cruz e levou sobre si o meu pecado, levou sobre si o seu pecado. Queridos, entendam, batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crer. É como se o batismo fosse uma continuidade. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas a salvação vem antes pelo acreditar, pelo crer. Mas ele em si não salva, não é meio de salvação. Que o diga, por exemplo, aquele ladrão na cruz. Vocês lembram? Os dois ladrões na cruz? Aquele um que naquele momento pede: Senhor, lembra-te de mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de batismo, não teve tempo. Ele teve tempo do quê? Do arrependimento. Mas com certeza, se tivesse tempo para esse arrependimento ser seguido de batismo, deveria efetivamente ter se submetido ao batismo, que era um sinal claro: olha, eu estou reconhecendo, sabe, eu estou anunciando. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Por quê? Porque é uma ordenança, não está ali à toa. Entenda, não existe nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhuma pontuação, nada na palavra do Senhor que esteja ali por acaso. Isso não tem nada a ver. Inclusive está na moda um pessoal que fala assim: vamos reescrever, né, a Bíblia, vamos reinterpretar a Bíblia. Reinterpretar, o pessoal já está reinterpretando faz muito tempo, né? Agora o pessoal está querendo ir além, está querendo reescrever, né, Leonete? Não é assim que está na palavra do Senhor. Você entendeu? Sabe, eu creio que se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade, ele seria batizado. Agora veja, no caso, na sua Bíblia aí, não sei se você tiver na Bíblia, no texto, na minha tá? O verso 37, pode ver que ele está num colchete, ou num parênteses, tá? O que isso significa, gente? Isso significa que esse apontamento não consta dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Os estudiosos entendem que provavelmente os copistas, no momento de fazer a cópia do texto, né? Naquela época não tinha a imprensa moderna como hoje, era um copiado à mão, tá? Provavelmente o copista, querendo dar ênfase à necessidade de confissão, incluíram aqui algo que representa como uma espécie de confissão de fé. Esse texto é uma confissão de fé. Ora, quando batizamos alguém, nós geralmente perguntamos: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se a pessoa responde: eu creio, dá para batizar. E se ela responder: não, eu não creio, como é que eu batizo? Então esse texto, ele está coadunado com toda a Sagrada Escritura. Então não existe prejuízo nenhum pelo fato de ele estar aí e falar assim: olha, naqueles manuscritos mais antigos ele não existia. Não, porque ele é coeso. Ele, na realidade, ele está explicando o que de fato, com certeza, sabe, Filipe fez naquele momento, sabe. Por essa razão, só por essa razão, a maioria dos tradutores preferem deixar em colchete ou num parênteses, dizendo: olha, não estava no antigo, mas isso não invalida aquilo que está ali. Veja que o próprio texto responde à condição básica para o batismo. É lícito, verso 37, né? É lícito, se creres de todo o coração.
Quando lemos esse trecho das Escrituras, podemos perguntar: mas, pregador, talvez essa pergunta pode estar na tua mente hoje. Hoje é noite de batismo. Mas, pregador, por que hoje nós não fazemos exatamente assim? Numa noite como essa, nós perguntamos para todos os presentes: quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem responder creio e quiser ser batizado, a gente pega e batiza. Acontece que no contexto desse texto, uma pergunta como essa só tinha um significado possível, e exatamente aquilo que significou: que o eunuco, esse oficial, cria de todo o coração. Agora hoje, com o relativismo que existe, tem tomado conta de discurso, e se perguntarmos: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Abre um leque de possibilidade. O que é acreditar? O que você quer dizer com crer? Que é Jesus? Filho de Deus? Que Deus? Muitos dizem: todos são filhos de Deus. Então, se todos são filhos de Deus, Jesus também é. Então não tem problema nenhum aceitar isso. Mas a gente sabe que nem todos são filhos de Deus. Mas as pessoas são tentadas a responder: não, eu creio, não faz mal. Que Deus? Vocês percebem que cada um quer ver Deus e Jesus da sua maneira, sabe? Muitas vezes não tem nada a ver, inclusive, com o Jesus bíblico. O Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro, o que está apontado claramente na Bíblia. Isso a gente dá uma olhada, basta você ligar a televisão. O pessoal está professando um Deus, um Jesus, que quando eu olho eu falo assim: gente, não é o mesmo que eu conheço, é diferente, sabe? Como que é diferente? Por quê? Porque ele até anuncia, mas não reflete na vida, então deve ser diferente, não pode ser o mesmo. Ou seja, cada vez mais a sociedade está se tornando complexa, dado a infinidade de seitas e heresias que de certa forma fatiam o evangelho, e é preciso que uma pessoa declarar: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, nós estejamos na mesma página. O que você está querendo dizer com isso? Vamos ver se bate com aquilo que nós estamos acreditando. Por isso que essa igreja, essa comunidade, para pessoas adultas, acima de 10 anos, né, que já tem um certo conhecimento adulto, estou falando, a gente exige que essas pessoas façam um curso, como um catecúmeno, como um curso preparatório, para entender se o dia que ele subir aqui para proclamar e quero ser batizado, ele saiba exatamente aquilo que ele está escolhendo. Não tem vício de consentimento. Para crianças de tenra idade, nós não temos problemas, desde que exista o pai batizado, tá? Por exemplo, hoje aqui, ó, tem uma moça aqui linda, tá vendo? Ó, ela com o esposo ali, ó. Essa moça, eu dei o curso para ela, eu batizei ela, e ela vai trazer o filhinho aqui hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma da fé que ela professa. Desde ela criancinha, eu fiz muitas e muitas reuniões de oração na casa dela, sabe? Na época do papai vivo ainda, olha, lá atrás. Então eu não tenho dúvida nenhuma da fé que ela professa, daquilo que ela vai colocar como caminho para o Henrique, de uma forma bem clara, daquilo que o esposo vai colocar como caminho para o Henrique, sabe? Então fica muito claro. Hoje eu vou batizar aqui, hoje, o meu genro. Há um ano eu estava fazendo o casamento dele, eu o discipulei. Eu sei que não existe vício de consentimento, porque o Jesus que anunciei para ele é o Jesus verdadeiro, e não tem nenhuma diferença, sabe? É justamente por isso. Então, olha só, o texto diz: então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Verso 38. Vejam, queridos, muitos utilizam esse verso, e por causa da expressão desceram a água, para justificar o batismo deve ser por imersão. Acontece que o texto diz: ambos desceram.
Isso significa que a água estava num nível mais baixo, não está falando da imersão na água. Essa passagem bíblica não justifica a imersão, mas também não justifica a aspersão, sabe? A gente tem que ter facilidade, inclusive eu não quero discutir nessa noite se um batismo deve ser por imersão, por aspersão, por efusão, porque eu acho que entrar, sabe, eu não gostaria de entrar de forma especial nesse assunto, sobretudo porque não entendo como ponto crucial. O ponto crucial do batismo é você crer que Jesus é Filho de Deus, Ele é Deus e Ele é Senhor da sua vida. É isso que é o ponto crucial. É isso que com certeza Filipe anunciou para aquele homem. Agora a gente entenda, o que interessa, sabe, é se ser batizado em nome de Jesus, é o resultado claro. Aquilo que está no verso 39, olha o resultado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, a este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Aqui nós temos um milagre, pois o texto diz que Filipe foi arrebatado, a exemplo daquilo que acontecia muitas vezes no Velho Testamento com o profeta Elias. Aqui, imagino eu, que foi praticamente, sabe, uma espécie de teletransporte, né? Ele foi teletransportado, porque se você seguir depois no verso 40, você vai ver que ele apareceu em outro lugar, né? Eles conheceram em outro lugar. Então houve aqui uma espécie de teletransporte, tá? Como é que isso aconteceu? Sabe? Como que aconteceu? Eu não sei. Eu vou ter que um dia sentar com o Senhor e falar assim, explica esse negócio aí de teletransporte, como é que funciona esse negócio aqui? Sabe? Eu não sei. A Bíblia não fala nada a respeito disso, mas acredito inclusive que isso até serviu para aumentar a fé do eunuco. Porque o homem que acabou de batizar, de repente, olha, sumiu. Aumentou a fé, com certeza. E qual que é o resultado? Este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Queridos, quem conhece o Jesus verdadeiro, não tem jeito de não ficar alegre. Não está falando que não existe problemas, mas não tem jeito de não reconhecer esse Deus na sua vida, sabe? Por isso eu quero concluir. O pessoal da equipe de louvor vai vir aqui. Eles olhando para esse texto, nós aprendemos que Deus tem propósitos. E Ele usa meios naturais e meios sobrenaturais para alcançar os seus propósitos. Ele dá ordem a seus anjos e dá ordem aos seus. E quando nós recebemos uma ordem de Deus, o que nós aprendemos aqui com o Filipe de uma forma bem clara, simplesmente obedeça. Ah, Senhor, não vou sair de Samaria não. Não, ele não questionou, foi. Simplesmente obedeça. É Deus falando com você, obedeça. Agora, o ponto central que aprendemos é que Deus quer nos usar para a proclamação do Evangelho. E para tanto, é preciso disposição e capacitação das palavras. Como é que Filipe sabia que aquele texto que estava sendo lido de Isaías tratava-se desse ponto efetivamente, e que ele fez a associação com a morte de Cristo de uma forma clara, com a ressurreição, com a redenção, com o Messias, não só porque ele ouviu do próprio Cristo, do próprio Jesus, como também com certeza ele teve acesso às Escrituras. Isso nos ensina, sabe, que esse livro preto que muitas vezes você está na mesa, na mão aí, geralmente é preto, né? O meu genro fala assim, eu tenho um livro de capa preta que é poderoso, você entendeu? Esse livro aí não é para enfeitar, sabe, mesa, sabe? Não é para você esquecer nos cantos, é para você efetivamente estudar, para você muitas vezes vir aqui no domingo de manhã e aprender inclusive sobre Atos dos Apóstolos. O que está ensinando? Nós vimos no texto um homem muito importante, riquíssimo, negro, grande oficial, ministro da fazenda de Etiópia, mas que em detrimento de tudo isso,
estava lendo as Escrituras. Querido, querida, entenda, o nosso Deus não faz acepção de pessoa. E é incrível, porque Ele se importa com alguém no caminho do deserto, porque Ele tem um propósito para alcançar todo um povo na Etiópia. Assim como com certeza Ele está aqui agora, neste momento, podendo tocar no teu coração, mostrando para você, ó, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho algo a ser feito na tua vida. Pode ser que Ele esteja nesse momento através desse humilde pregador aqui, sabe? Lhe buscando. E do mesmo jeito que aquele etíope não se escondeu, teve papo, abriu os ouvidos. Eu vou pedir para você, não endureça o coração não, sabe? Abra os seus ouvidos, abra o seu coração à pregação do Evangelho. Recebe o propósito. Nós aprendemos de forma clara que quem tem um encontro com a verdade, reconhece Jesus como o Filho de Deus, o Cristo, que é Deus, ele deseja o batismo, pois quer fazer parte de uma família, a família do Senhor. Por fim, nós aprendemos que quando a nossa mente, nosso coração é aberto a Jesus, a alegria é inevitável. E é isso que nós esperamos hoje, sabe, eu fico imaginando, e como aprendi a imaginar não é pecado, que nesse momento, nesse exato momento, os anjos do Senhor estão aqui, observando tudo o que está acontecendo, cada olho, cada semblante, tá? E ao mesmo tempo, o Espírito Santo está agindo, do mesmo jeito que agiu com aquele etíope, a caminho de Gaza. A pergunta é, nessa noite, quantos aqui de fato, creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus morreu no nosso lugar para perdão dos nossos pecados, que Jesus ressuscitou e vivo está, e que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e que você quer fazer parte dessa igreja, sabe? A igreja do Senhor Jesus, ela é santa, mas eu estou nela, sabe? E você pode pensar assim, puxa vida, se ele está nela, eu posso estar também, porque eu acho que eu sou melhor que ele, sabe? E tem tanta gente melhor que eu aqui, gente. Tem tanta gente que eu bato o olho aqui e falo assim, não, esse cara é muito melhor que eu, essa mulher é muito melhor que eu, sabe? Mas apesar de tudo isso, eu tenho a frase do Zagalo na mente, eles vão ter que me engolir, eu faço parte dessa igreja, sabe? Eu não escolhi, o Senhor me escolheu, foi Ele que me trouxe assim. Quantos aqui de fato serão despertados ao batismo por crerem? Por crerem. Eu queria orar com vocês agora, e logo depois da oração nós vamos ter um momento que é o auge dessa palavra, batismo. Batismo. Feche os seus olhos. Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus de amor, de poder, de glória, de autoridade, o Senhor conhece as nossas limitações. Pai, como é que o Senhor se importou com apenas um homem a caminho de Gaza? Como que o Senhor se importou com apenas um e destacou alguém para anunciar a palavra e o teu senhorio? Pai, eu de certa forma, Pai, não com a mesma capacidade de Filipe, é o que eu estou fazendo aqui nesse púlpito agora, anunciando que aquele a qual o profeta falava 700 anos atrás, antes de acontecer, 2700 anos hoje, era Cristo, Jesus de Nazaré, e que Ele é Filho de Deus, e por ser Filho de Deus, Ele é Deus, que Ele morreu sim, mas Ele morreu porque Ele se entregou em amor,
Ele se entregou em amor. Pai, mas a morte não pôde detê-lo. E ele está vivo, mais vivo do que nunca. Senhor, as pessoas podem encontrar túmulos de Maomé, podem encontrar túmulos do rei Davi, e encontram túmulos de tantos que hoje proclamam um Deus. As pessoas não vão encontrar túmulo de Jesus, porque Ele está vivo. E seu Espírito está caminhando aqui nessa igreja, e está olhando cada um, e está dizendo assim: eu te conheço, sabe? Ele olha e fala assim: Aspona, eu te conheço, estive com você naquele hospital. Ricardo, eu te conheço, eu estive com você naquela praça. Sabe, ele está andando e está falando assim: eu te conheço. Márcio, eu te conheço, eu sei o teu deitar e o levantar. Luiz, eu conheço você, eu conheço a tua mãe, 82 anos hoje, eu te conheço. E eu tenho um propósito para você. E eu estou levantando pessoas para te anunciar aquilo que é verdade. Sabe? Pedrinho, eu te conheço, diz o Senhor. E eu anuncio para você aquilo que é verdade na tua vida. Eu tenho propósitos, diz o Senhor. Por isso, Senhor, liberdade do teu Espírito continue a falar no nosso coração, Senhor. Não porque mereçamos, mas porque o Senhor é gracioso e porque a tua igreja ora, em nome de Jesus. Amém?